Bom, nós recebemos agora aqui no estúdio o João Prats, que é infectologista da Beneficência Portuguesa. Chamei da abertura. Boa noite, doutor João, como vai? Boa noite, Marisa. Boa noite, Boa Carol. noite. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Chamei na abertura do Expresso dizendo que nós precisamos falar muito, né? A todo momento, até porque as fake news não param, o medo aumenta, os casos no Brasil estão aumentando, como já era previsto. Exatamente esse é o ponto que eu quero começar. Quando a gente faz um raciocínio matemático do que houve há pouco tempo na China, depois rapidamente na Itália, Estados Unidos e agora Brasil, a gente pode ter uma temporalidade de que a cada 2, 3 semanas esses números aumentam mesmo quando o vírus chega? E se sim, por quê? Geralmente funciona assim, quando uma epidemia entra no nosso país, quando tudo começa, são poucos casos. Viajantes que passam e têm contato com outras pessoas aqui e passam. Então, os primeiros casos são de viajantes que passam a doença para uma segunda pessoa. Posteriormente, essas pessoas começam a passar para pessoas que não, para outras, terceiras, e aí não tem mais nenhuma relação com os viajantes. É quando a doença entra nessa forma que a gente está chamando de transmissão comunitária. Sim. Não, o Brasil é um país de dimensões continentais, então São Paulo está no momento vivendo, o estado de São Paulo vivendo transmissão comunitária. Outras partes do nosso país talvez não tem tantos casos assim. Então, uma vez que ela atinge a transmissão comunitária, é realmente exponencial o crescimento. Sim. A grande questão é onde que a gente vai fazer essa curva chegar num platô. Então, é subir, 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 e aí vai chegar numa estabilidade. A ideia, com todos os esforços que nós temos tomado e com tudo que a gente tem feito, é reduzir esse platô, para que ele não atinja um número muito grande de pessoas, que seja um pouco menos e que isso seja um pouco mais distribuído ao longo do tempo. A ideia é justamente que a gente possa evitar que tenham muitos casos ao mesmo tempo. E a temporalidade vai depender um pouco. Cada país tem mostrado um tempo diferente para acontecer esse pico, esse platô. A gente tem visto que deve durar alguns meses. Uma vez que começa a primeira fase, semanas, e depois ela atinge um platô, e aí meses. Se a gente reduzir bastante a transmissão, pode ser que a gente tenha menos casos com um tempo um pouquinho maior. Sim. Mas a importância é menos casos ao mesmo tempo, sobrecarrega menos nossos leitos, nosso sistema de saúde. Então essa é a ideia. E aí, doutor, a melhor forma, então, de evitar esse pico de contágio é a quarentena? É como o Diego trazia para a gente a informação. Carioca está recolhido, um cenário que vem se repetindo em outras capitais do país e até no mundo, né? País adotando quarentena. É a melhor forma? O isolamento social, né? Essa questão, o afastamento das pessoas é a melhor forma que nós temos de prevenir isso de uma maneira, assim, para o público individual. As autoridades de saúde têm que fazer várias estratégias pensando no cenário mais simples, 1% de problema, até o cenário de 20%, um número enorme de casos. Isso é uma parte. Agora, para o indivíduo, a recomendação tem que ser essa, especialmente para as populações de risco. Porque a gente tem os idosos, os pacientes com doenças crônicas que estão sob risco maior. Então, nesses tem que ser mais intensa. E não tem um jeito bom de você separar. A epidemia depende de duas coisas, de pessoas transmissíveis e da presença do agente. De pessoas suscetíveis e a presença do agente. Então, eu preciso separar quem tem doença de quem está suscetível. A ideia é isso, quanto menos pessoas suscetíveis estiverem perto de quem tem a doença, melhor é o controle. É a única forma. Doutor, Carol, e você que está nos acompanhando, nós vamos fazer uma breve pausa. O doutor João Prats vai continuar na edição de hoje do Expresso. Vamos conversar muito com ele, tirar muitas dúvidas. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já.